Você já se sentiu tão no fundo do poço que nem mesmo Deus parecia ouvir seu clamor? Já orou, chorou, implorou e o silêncio foi a única resposta? Hoje, vamos mergulhar num dos capítulos mais dolorosos e esquecidos da Bíblia. O Salmo 88. Um grito rasgado, uma oração sem alívio, um lamento sem desfecho feliz. Mas antes, meu irmão, minha irmã, se isso já tocou o seu coração de alguma forma, se você busca respostas, consolo, ou apenas não quer se sentir sozinho na sua dor, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo: Senhor, mesmo no escuro, eu ainda clamo por Ti. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem e alcançar mais corações feridos como o seu. O Salmo 88 é diferente. Enquanto outros salmos de lamento terminam com esperança, com a luz ao fim do túnel, esse termina no escuro. Não há alívio, não há milagre. É o choro puro e cru de quem chegou ao limite e teve coragem de dizer isso a Deus. Aqui não tem filtro. É o coração falando com o céu e recebendo o eco do próprio desespero. Não é fácil escutar esse tipo de oração, mas é necessário, porque há dias em que a fé não canta. Há dias em que a fé apenas geme. O autor desse salmo se chamava Emã, um homem conhecido por sua sabedoria, mas veja, até os sábios choram. Até os que conhecem a Deus profundamente passam por noites sem resposta. O sofrimento não escolhe nível espiritual. Ele bate à porta de todos. E Emã começa seu clamor com essas palavras: Ó Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti clamo de dia e de noite. Olha isso. Ele reconhece Deus como Salvador, mesmo enquanto sente que está sendo afogado pela dor. É como gritar por socorro e continuar se afogando. Emã não esconde sua dor. Ele a escancara. Diz que sua alma está cheia de males, que sua vida chegou perto da sepultura, que já se sente contada entre os que descem a cova. É como se ele dissesse: já estou morto por dentro, só falta o corpo cair. Esse salmo é o retrato da alma exausta. Não aquela tristeza passageira, mas aquela dor que apodrece por dentro, silenciosa, que ninguém vê. A dor de quem continua sorrindo para os outros, mas grita quando deita no travesseiro. Ele diz que está como um homem sem força, abandonado entre os mortos, como os que foram mortos à espada, os que jazem esquecidos. E aqui uma verdade crua. O sofrimento mais profundo não é a dor física, é o sentimento de abandono. É quando você acha que foi esquecido por Deus. Quando você pergunta: será que Ele ainda se importa comigo? É um silêncio que machuca mais do que 1000 palavras duras. É como ser sepultado em vida. Emã vai mais fundo. Ele diz que Deus o colocou nas profundezas da cova. Me lançaste na cova mais profunda, nas trevas, nas profundezas. Ele não culpa o diabo, ele não culpa os outros. Ele reconhece que foi Deus quem permitiu esse sofrimento. Isso é pesado, mas é real. Às vezes é Deus quem nos leva até o vale, e isso escandaliza, isso fere. Porque queremos um Deus que só nos levanta, mas nos esquecemos que Ele também nos prova. Ele molda, às vezes com martelo e cinzel. As ondas da ira de Deus passaram sobre ele. Sobre mim pesa a tua indignação. Com todas as tuas ondas me afligiste. Emã está dizendo: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Quantas vezes já dissemos isso também? Quando tudo dá errado, quando as portas se fecham, quando os médicos dizem que não tem mais o que fazer, quando a pessoa que amamos vai embora, e a gente só consegue olhar para o céu e perguntar: por quê? Ele segue dizendo: afastaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me objeto de abominação para com eles. Emã se sente rejeitado, abandonado até pelos amigos. E você sabe, a dor da alma só piora quando ninguém entende o que você está passando. Quando dizem: é só orar mais, é só ter fé, como se isso fosse um botão mágico. Mas quem está no fundo do poço não precisa de julgamento, precisa de presença. E às vezes nem isso tem. Ele continua dizendo: estou encerrado e não posso sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. É o desespero de quem não vê saída. Quem já passou por uma depressão profunda sabe o que é isso.
Não é preguiça, não é falta de Deus. É um sufoco que ninguém enxerga. Emã clama: Senhor, eu tenho clamado a Ti cada dia, mas não houve resposta, só silêncio. E mesmo assim, ele continua orando. Mesmo no escuro, mesmo no fundo, ele ainda fala com Deus. Aqui tem algo profundo. A maior fé não é aquela que celebra milagres. É a fé que continua orando, mesmo quando Deus parece não responder. Essa é a fé de Emã. Uma fé que não desiste, mesmo com o coração em pedaços. Uma fé que sangra, mas ainda assim dobra os joelhos. Isso é maturidade espiritual. Isso é verdade. É sobre continuar buscando a luz, mesmo quando tudo ao redor é trevas. Emã então começa a questionar: mostrarás tu maravilhas aos mortos? Os mortos se levantarão para te louvar? Ele está perguntando: de que adianta a minha fé se eu estiver morto? Isso não é dúvida, é desespero. É o grito de quem precisa de Deus agora. Não amanhã, não no céu, mas aqui, no meio da dor. É a oração de quem quer viver, mas se sente que está morrendo por dentro. E o mais impressionante é que Deus permitiu que esse salmo estivesse na Bíblia. Ele não escondeu, não apagou, não reescreveu com um final feliz. Deus quis que você soubesse que Ele aguenta ouvir a sua dor, que Ele suporta os seus gritos, que Ele é Pai, mesmo quando você o culpa, mesmo quando você não entende. Ele não se ofende. Ele permanece. Essa oração nos mostra um Deus que não tem medo da nossa escuridão, um Deus que não exige máscaras, que acolhe até as palavras mais difíceis, mais duras, mais humanas. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece por dentro. Ele não quer frases bonitas, Ele quer verdade. E verdade às vezes vem cheia de dor. O Salmo 88 é isso, um retrato honesto da alma em frangalhos, uma alma que sangra e mesmo assim fala com Deus. O que nos escandaliza nesse salmo é o fato de que ele termina sem resposta. Ele não termina com um "mas eu confio em ti, Senhor", como o Salmo 13, nem com um "o Senhor me livrou", como o Salmo 34. O Salmo 88 termina com a frase "as trevas são a minha companhia". É isso. Acabou. No escuro, no vazio, no silêncio. Uma oração que acaba como começou, sem consolo. E isso dói. Porque a gente quer redenção, quer esperança. Mas nem sempre a vida entrega isso no tempo que queremos. E ainda assim, Emã orou. Ele escreveu. Ele falou com Deus. Mesmo sem ver mudança, ele se manteve de pé. Isso é coragem. Isso é fé. Porque fé de verdade não é só levantar as mãos no culto. Fé de verdade é continuar respirando, mesmo quando tudo diz para desistir. É isso que o Salmo 88 nos ensina, que há momentos em que a vida nos desmonta, mas a oração ainda é o último fio que nos conecta ao céu. Você pode estar vivendo hoje um Salmo 88. Pode estar no seu vale, no seu silêncio, na sua dor. E talvez ninguém saiba. Talvez você esteja tão cansado que até orar se tornou pesado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O fato de você estar ouvindo isso agora é sinal de que Deus ainda está com você. Que Ele ainda está sussurrando, mesmo que você não consiga ouvir. Às vezes o silêncio dele não é ausência, é presença discreta. Não ignore o Salmo 88. Ele é necessário. Ele é uma válvula de escape. Ele é a prova de que podemos orar mesmo quebrados, de que podemos clamar mesmo duvidando, de que podemos existir mesmo no fundo do poço. A Bíblia não esconde essas dores, e isso por si só já é uma forma de consolo. Porque se está escrito aqui, é porque Deus quis registrar o grito dos desesperados, o choro dos esquecidos, a oração dos que ainda não viram a luz. É curioso que o nome Emã significa fiel. E isso diz tudo, porque mesmo sem respostas, mesmo no meio das trevas, ele permaneceu fiel. Ele não se calou, ele não desistiu de orar, ele não parou de buscar. Isso é o que Deus espera de nós, que mesmo quando tudo parece perdido, a nossa boca ainda seja capaz de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu ainda te busco.
Isso é o verdadeiro sacrifício de louvor. Às vezes o milagre não é a cura, não é o livramento. Às vezes o milagre é continuar. É levantar da cama, é respirar, é dar mais um passo. O Salmo 88 nos mostra que nem toda oração termina com aleluia, mas toda oração sincera é ouvida, mesmo aquela que termina com lágrimas e silêncio. Porque Deus não está procurando beleza nas palavras, Ele procura verdade no coração. O sofrimento tem esse poder de revelar quem somos. Quando tudo desaba, a alma se despe, as máscaras caem, e o que sobra é a essência, é o que realmente acreditamos. E sabe o que é mais forte? Mesmo no meio de tudo isso, Emã ainda chamava Deus de Senhor, Deus da minha salvação. Isso é revolucionário, porque ele não negou a dor, mas também não abandonou a fé. Ele equilibrou os dois. E isso é raro. Esse salmo nos ensina que orar não é só repetir versículos ou cantar hinos. Orar é despejar a alma. É dizer, Pai, eu não estou bem. Não estou aguentando. É isso que Deus quer. Relacionamento, intimidade, verdade. Oração não precisa de performance. Precisa de entrega. Emã nos mostra que até a oração sem esperança é oração válida, porque Deus conhece o coração que clama, mesmo sem voz. A dor tem esse poder de revelar quem somos. Quando tudo desaba, a alma se despe, as máscaras caem, e o que sobra é a essência. É o que realmente acreditamos. E sabe o que é mais forte? Mesmo no meio de tudo isso, Emã ainda chamava Deus de Senhor, Deus da minha salvação. Isso é revolucionário, porque ele não negou a dor, mas também não abandonou a fé. Ele equilibrou os dois. E isso é raro. Esse salmo nos ensina que orar não é só repetir versículos ou cantar hinos. Orar é despejar a alma. É dizer, Pai, eu não estou bem. Não estou aguentando. É isso que Deus quer. Relacionamento, intimidade, verdade. Oração não precisa de performance. Precisa de entrega. Emã nos mostra que até a oração sem esperança é a oração válida. Porque Deus conhece o coração que clama, mesmo sem voz. A dor tem esse poder de revelar quem somos. Não se calhe se você está aí. Não deixe de orar. Mesmo que a resposta não venha agora, mesmo que o céu continue silencioso. Ore como Emã. Ore com a alma nua. Deus não precisa de palavras bonitas. Ele precisa de corações rendidos. E Ele sempre escuta, mesmo quando não responde de imediato. Emã diz, desde a juventude tenho sofrido, e ando perto da morte, estou desesperado. Isso mostra que não era uma dor recente, era algo antigo, um sofrimento crônico. Ele carregava essa dor há anos, e isso torna tudo ainda mais profundo. Porque quando o sofrimento dura muito tempo, a esperança vai se esgotando aos poucos. Não é uma tempestade a que passa, é um deserto sem fim. E o deserto cansa, ele seca a alma. Talvez você esteja assim, carregando dores que não começaram ontem, feridas que se formaram lá atrás, na infância, em perdas, em rejeições, em abandonos, feridas que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. E o pior é que, com o tempo, você começa a achar que essa dor é normal, que viver machucado é o padrão. Mas não é. Você não nasceu para viver assim. A oração de Emã continua. Sobre mim passou a tua ardente ira. Os teus terrores me destruíram. Ele está dizendo, Deus, isso aqui está me matando. Quantas vezes você já sentiu que não ia aguentar mais um dia? Que seu coração estava em ruínas? Que sua mente estava gritando por alívio? É isso que o Salmo expressa. O clamor de alguém que sente que foi atingido por algo tão pesado que não consegue mais respirar. Ele diz, me cercaram como águas todo o dia, de todos os lados me rodearam. Isso é sufoco, é afogamento emocional. Já se sentiu assim? Como se a vida tivesse te jogado num mar revolto
E cada vez que você tenta emergir, vem outra onda e te empurra para baixo. A dor constante, a angústia repetida, os pensamentos pesados, tudo isso te rodeando como ondas que não param. E então, Emã fecha o salmo com o verso mais cortante de todos. Afastaste de mim, amigos e companheiros, as trevas são a minha companhia. Essa frase é um soco no estômago, porque ela mostra o fundo do poço, quando até os amigos vão embora, quando a solidão se torna sua única parceira, quando a única coisa que te entende são as trevas. É duro dizer isso, mas é verdade para muitos. E mesmo assim, esse salmo está aqui, registrado, guardado, preservado. Isso é uma mensagem poderosa. Deus está dizendo: eu vejo a tua dor, eu escuto o teu lamento e eu não o escondo. Esse salmo é uma prova de que Deus não ignora o sofrimento humano. Por contrário, ele o eterniza para que outros, como você, saibam: você não está sozinho. Agora entenda isso. A presença desse salmo nas Escrituras não é um erro, é um ato de amor. Deus poderia ter deixado só o salmo de vitória, só os cânticos alegres, mas não. Ele fez questão de incluir esse, sem final feliz, porque ele sabe que nem todos os filhos estão sorrindo, nem todos estão celebrando. Alguns estão lutando para apenas continuar. E esse vídeo é para você, que está cansado, que sente que a fé está desbotada, que olha para o céu e só vê nuvens, que clama, mas só ouve o eco do próprio grito. Deus conhece esse lugar, e Ele está aí com você, mesmo que você não sinta, mesmo que tudo pareça contrário. Ele está, Ele nunca deixou de estar. Você pode dizer: mas eu não vejo saída. Emã também não via. E mesmo assim ele escreveu, mesmo assim ele orou, mesmo assim ele perseverou. Isso é fé. Não fé triunfalista, mas fé real, fé suada, fé chorada, fé que não precisa de palco, só de um coração sincero. Emã não teve uma resposta naquela oração, mas sabe o que ele teve? Um espaço sagrado para colocar a sua dor. E isso já é algo gigantesco, porque a dor que é dita começa a ser curada. O silêncio só alimenta o desespero, mas quando você tem coragem de abrir o peito e dizer: Deus, eu estou morrendo por dentro, algo muda. Pode demorar, mas muda. O Salmo 88 é uma denúncia, um protesto, um grito, mas também é uma oração. Porque mesmo sem resposta, mesmo no fundo do poço, Emã ainda falava com Deus. Ele não se desligou, ele não se calou. E é isso que Deus quer de você. Não que você finja estar bem, mas que você continue, mesmo sem entender. E é por isso que esse salmo é tão importante, porque ele representa milhares de pessoas que estão vivendo uma fé silenciosa, invisível, mas real. Pessoas que não têm testemunhos grandiosos para contar, mas que todo dia travam uma guerra interna e ainda assim permanecem. Pessoas como você. Se você chegou até aqui é porque há algo pulsando aí dentro. Um fio de fé, um sopro de vida. E isso basta. Deus pode fazer muito com quase nada. Ele criou o mundo com palavras. Ele acalma tempestades com ordens. E Ele pode restaurar você, mesmo que hoje você só tenha lágrimas. Não se esqueça, as trevas podem ser companhia por uma noite, mas Deus é Senhor de todas as manhãs. E mesmo que essa manhã demore, ela virá. Ele não falha, Ele não tarda, Ele não esquece, e mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar a sua marca aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, escreva aqui nos comentários: mesmo sem resposta, eu continuo orando. Isso ajuda a espalhar essa verdade e alcançar mais pessoas que estão passando por esse vale sombrio. Você pode ser uma ponte para alguém que está no limite. Talvez a pergunta mais difícil desse salmo seja: por que Deus não respondeu Emã? Por que permitir tamanha dor, tanto silêncio, tanto abandono?
essa é a pergunta que ecoa dentro da alma de todo sofredor. Deus, se o Senhor pode, por que não faz? E a resposta, muitas vezes, não vem. Pelo menos, não do jeito que queremos. Porque Deus nem sempre responde com explicações. Às vezes ele responde com presença. E presença, mesmo em silêncio, ainda é amor. E se o maior milagre desse salmo não for uma cura, mas o fato de que ele foi escrito? Pense nisso. Emã, mesmo em total escuridão, escolheu registrar sua dor. Não se calou, não morreu por dentro. Ele teve coragem de colocar no papel a angústia que o esmagava. E isso, meu irmão, é resistência. Isso é fé em carne viva. Porque o grito que sai da alma é também oração. Gritar para Deus é reconhecer que Ele ainda é o ouvinte. Deus não tem medo das nossas crises. Ele não foge quando o acusamos. Ele não se ofende com o nosso desespero. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. E pais de verdade não abandonam filhos feridos. Pais verdadeiros escutam o que ninguém mais quer ouvir. Enxuga lágrimas que ninguém viu para ir. E às vezes, o amor dele se manifesta no simples fato de não nos deixar explodir por dentro. O Salmo 88 é um lugar seguro para os desesperados. Um canto escuro da Bíblia onde os angustiados podem descansar. Porque ali está dito tudo o que o coração tenta esconder. É um espelho para os que não têm palavras, um abrigo para os que não aguentam mais o peso do silêncio. E mais que isso, é um testemunho de que até a alma mais abatida pode continuar orando. Muita gente pensa que orar é só declarar vitória, falar de fé, declarar promessas. Mas a oração de verdade também inclui reclamação, lamento, dúvida, dor. Deus aceita orações com lágrimas, com raiva, com medo. Ele é grande o bastante para segurar o peso das nossas perguntas sem resposta. Emã orou do jeito que conseguia, e Deus considerou aquela oração digna de estar na sua palavra. Quantas vezes você já orou e teve a sensação de estar falando com as paredes, de que nenhuma palavra passou do teto? É isso que Emã sentiu. Um clamor que parecia não sair do peito. E mesmo assim ele não parou. O desespero dele não cancelou sua busca. Ele se derramou. E é isso que você precisa fazer. Mesmo no escuro, continue falando com Deus. A pior coisa que você pode fazer é se calar. Há um tipo de sofrimento que a gente não sabe explicar, que não tem diagnóstico nem causa definida. É um vazio interno, uma espécie de cansaço da alma. E isso é mais comum do que você imagina. Tem muita gente por aí sorrindo por fora e gritando por dentro. Gente que senta na igreja, canta, levanta as mãos, mas está morrendo em silêncio. É por isso que o Salmo 88 precisa ser pregado, lido, exposto. Ele salva vidas. Esse salmo é também um manifesto contra o triunfalismo, contra a ideia de que quem crê em Deus vive só em vitória. Não vive. A vida com Deus inclui vales, noites escuras, momentos em que o milagre não vem. A fé verdadeira não ignora isso. Ela abraça. Ela caminha mesmo quando tropeça. A fé que só funciona quando tudo vai bem não é fé. É comodismo. A verdadeira fé sobrevive ao silêncio de Deus. Emã não teve visões, não ouviu vozes, não viu anjos. Ele só sentiu dor, mas deixou sua dor registrada. E nós estamos aqui hoje, séculos depois, lendo o que ele escreveu. Isso é um milagre, porque mostra que nada é em vão quando se entrega a Deus. Nem mesmo a dor, mesmo a oração mais amarga, pode frutificar na vida de alguém que ainda vai nascer. Talvez hoje você esteja repetindo palavras parecidas. As trevas são minha companhia. Mas saiba, você não é o único. Você não está louco. Você não perdeu a fé. Você está passando por um momento de sombras. E sombra só existe onde existe luz. Você só sente ausência porque um dia experimentou presença. E a boa notícia é que quem esteve com você antes permanece com você agora, mesmo em silêncio. Não menospreze o poder do que você sente. Não enterre sua dor achando que isso é espiritualidade. Jesus chorou, Jó se revoltou, Jeremias quis morrer, Elias se isolou, Paulo disse que se desesperou da própria vida. A Bíblia é cheia de homens e mulheres que viveram dias de trevas. Não esconda isso. Deus não te quer perfeito. Ele te quer sincero. E sinceridade dói, mas liberta. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Mas ninguém disse quanto tempo dura essa noite. Para alguns são horas, para outros anos. E a noite de Emã parecia eterna. Mas mesmo assim ele orou. Talvez sem esperança, mas com verdade. Talvez sem forças, mas com vontade. E isso basta. Deus trabalha com cacos, com restos, com fragmentos de fé, porque Ele é especialista em reconstrução. Se você não sente mais nada, olhe a si mesmo. Se está cansado, clame a si mesmo. Se está com raiva, fale a si mesmo. Deus aguenta. Ele prefere um coração sincero e confuso do que um coração falso e religioso. E se a única coisa que você consegue dizer é Senhor, me ajuda, então diga, isso é oração, isso é fé, isso é vida sendo lançada aos pés de Deus. As trevas que Emã descreve não são metáforas, são dores reais. O tipo de dor que paralisa, que faz o corpo doer sem motivo, que tira o sono, que seca o apetite, que rouba a vontade de viver. E Deus quis que essa dor estivesse registrada. Isso mostra que Ele não apenas ouve, Ele anota. Ele arquiva cada lágrima, cada suspiro, cada silêncio. Nada escapa dele. A religião nos ensinou a esconder, a fingir força, a repetir frases prontas. Mas Deus quer a verdade, mesmo que seja feia, mesmo que seja suja, mesmo que venha embebida em raiva. Ele quer o que está aí dentro. E se aí dentro só existe dor, então entrega isso, coloca isso nas mãos dele. Ele vai saber o que fazer com o teu sofrimento, porque o céu não rejeita um coração quebrado. O céu acolhe, o céu sustenta. Sabe o que mais me impressiona? Emã orou de dia e de noite. Isso mostra que, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, ele persistia. É como alguém que caminha numa floresta densa, sem bússola, sem trilha, mas ainda assim segue em frente, passo após passo, mesmo tropeçando. Essa perseverança é um grito de fé silencioso. Uma fé que diz, mesmo sem entender, eu não vou desistir. Quantas vezes a gente ora esperando que num passe de mágica tudo se resolva? A gente quer um alívio instantâneo, um milagre imediato. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o céu fica em silêncio. E é nesse silêncio que a nossa alma amadurece. Porque a fé que é forjada na dor, essa sim, é inabalável. Ela não depende de resultados. Ela apenas existe. Ela resiste. Você pode estar se perguntando, o que eu faço com essa dor que não passa? A resposta está no próprio Salmo. Emã não fez nada além de falar com Deus. Ele não se calou. Ele não se isolou de Deus, mesmo quando se sentia esquecido. Ele continuou abrindo o peito. E isso é tudo o que você precisa fazer. Fale. Nem que seja com gemidos, nem que seja com silêncio. Deus entende até o que você não consegue explicar. Existe algo poderoso em nomear a dor. Quando você tem coragem de dizer, estou mal, não estou aguentando, está doendo, você tira o sofrimento das trevas e o traz à luz. Emã fez isso. Ele expôs o caos da alma, versículo por versículo. E veja, aquilo que um dia foi desespero pessoal, hoje é palavra viva. O que hoje te machuca, amanhã pode curar alguém. Já pensou nisso? Que essa dor pode gerar vida? Que esse vale pode dar frutos? Que esse silêncio pode ensinar outros a ouvirem a voz de Deus, mesmo quando parece que Ele não fala? Deus nunca desperdiça uma dor. Nunca. Ele transforma prantos em cânticos, angústias em cânticos, lágrimas em sementes. Tudo tem um propósito, ainda que hoje você não entenda. E não pense que orações como a de Emã não têm valor. Pelo contrário, são as mais preciosas. São orações sinceras, rasgadas, sem máscara. São o oposto da religiosidade superficial. Emã não tentou parecer forte. Ele não fez teatrinho. Ele não usou palavras bonitas. Ele apenas foi honesto. E essa honestidade tocou o coração de Deus a ponto dele eternizar aquelas palavras nas Escrituras. Talvez hoje você se sinta um nada, um resto, um peso, alguém esquecido. Mas deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito. Você é precioso aos olhos de Deus, mesmo assim, do jeito que está, ferido, confuso, quebrado.
Ele te ama exatamente como você está agora. E o amor dele não depende da sua performance. Ele te ama porque te criou, porque te conhece, porque você é filho. Muitos líderes evitam falar do Salmo 88, porque ele assusta, porque ele não termina em vitória. Mas é justamente por isso que ele é necessário. A vida real não é feita só de finais felizes. Existem histórias que continuam no escuro. Existem processos que duram anos. E há curas que só chegam na eternidade. Mas mesmo assim, Deus permanece presente. E essa presença é o que nos mantém de pé. É doloroso dizer isso, mas é verdade. Às vezes, a única coisa que nos resta é a oração. Não a oração que muda tudo, mas a oração que nos impede de desistir. Oração como último fio. Oração como suspiro. Oração como sobrevivência. E é isso que Emmanuel ensina. Mesmo sem força, ele orou. Mesmo sem respostas, ele clamou. Mesmo sem alívio, ele escreveu. Isso é coragem. Isso é fé real. E você? Tem sido como Emã? Tem carregado pesos que ninguém vê? Tem orado sem saber se alguém está ouvindo? Então continue. Só continue. Porque você não está sozinho. Emã também se sentiu assim. E agora, séculos depois, as palavras dele estão aqui, te alcançando. Veja como Deus usa até o silêncio para falar. Veja como ele usa até a dor para curar. Veja como ele usa até a ausência para estar presente. Talvez o seu salmo também não termine em final feliz. Pelo menos, não agora. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Significa apenas que o capítulo ainda não terminou. E enquanto você respira, há esperança, há propósito, há caminho. Você ainda está vivo. E isso já é milagre. Não desista. Não se cale. Não se isole. Fale com Deus. Fale como Emã falou. Grite se for preciso. Escreva se não conseguir falar. Mas não enterre a sua dor. Não se acostume com o escuro. O céu ainda está ouvindo. E mesmo que ele pareça mudo, ele está ouvindo. Quando entramos no Salmo 88, é como se atravessássemos o portão de um jardim seco. Nada floresce aqui. Só terra rachada, só chão duro. E mesmo assim, há algo sagrado nesse lugar. É o campo da dor que ainda escolhe orar. É o altar onde a alma se despede das máscaras e entrega a sua nudez mais íntima. Oração crua, sentimento rasgado, verdade sem maquiagem. Isso é raro, isso é divino. Já parou para pensar que Deus aceitou esse salmo sem exigir final feliz? Ele não forçou uma solução, não costurou o milagre só para parecer bonito. Ele deixou Emã terminar sua oração com as palavras mais escuras que alguém pode dizer. As trevas são minha companhia. Isso nos ensina algo que a teologia do espetáculo tenta esconder. Nem todo crente termina o culto sorrindo. Nem toda oração termina em glória. E está tudo bem, porque o que sustenta a fé não é o final do salmo. É a coragem de continuar escrevendo mesmo quando não há luz. A fé não é medida pelo quanto você grita vitória, mas pelo quanto você suporta sem desistir. Emã não viu o livramento, mas deixou um legado. E esse legado é para você, para os que estão no escuro, para os que oram com voz fraca, para os que não têm mais palavras, mas ainda têm lágrimas. Talvez você esteja passando por uma fase assim, onde os dias parecem repetição da dor, onde os relógios atrasam, onde os amigos se afastam e o céu silencia. É aqui que o Salmo 88 faz morada. Ele entra nos becos da alma, acompanha quem perdeu as forças, quem já não consegue levantar as mãos para orar. Quem ora em silêncio e com o olhar, porque às vezes o único som que a alma consegue produzir é o som da lágrima caindo. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que muitos estão vivendo esse salmo sem saber. Estão afundando, sorrindo por fora, cumprindo tarefas, participando da rotina, mas por dentro, clamando como um Emã. E se você é um desses, entenda, Deus deixou esta oração registrada para você saber que Ele não rejeita corações assim. Ele não se afasta de quem sangra, não se ofende com quem geme. Ele permanece, e isso muda tudo. O mais belo desse salmo sombrio é que mesmo sem saída, mesmo sem consolo, o salmista continua se dirigindo a Deus. Ele não ora ao vazio,
Ele não amaldiçoa, ele não ignora o céu. Ele continua falando com o Altíssimo. Isso nos mostra que a fé verdadeira é teimosa. Ela insiste, ela clama mesmo sem resposta. Ela ora não porque vê, mas porque acredita que Deus ainda está lá, mesmo quando tudo diz o contrário. E você? Ainda fala com Deus? Mesmo no escuro, mesmo sem ânimo, mesmo com a alma em pedaços? Se sim, você está vivendo o Salmo 88. Está praticando a fé mais difícil que existe. A fé do vale, a fé da noite sem estrelas. A fé que não tem aplauso nem plateia, mas que resiste em secreto, quando ninguém vê, quando o único som do mundo é o eco da sua dor. Essa oração se parece com aquelas noites em que você se deita cansado e pensa: eu não aguento mais. Mas mesmo assim, amanhece. E mesmo sem forças, você levanta, vai à luta, enfrenta mais um dia. Isso é fé. Isso é coragem. Isso é vida pulsando no meio da morte emocional. E cada dia que você resiste é um grito que ecoa no céu: Senhor, eu ainda estou aqui. Deus não rejeita os que estão quebrados. Ele não vira o rosto para quem se arrasta. E é por isso que o Salmo 88 está na Bíblia. Porque até a oração mais escura tem seu lugar diante de Deus. Às vezes ele não muda o cenário, não transforma a noite em dia, mas ele sustenta, ele segura, ele ouve. E isso basta para quem já não tem forças nem para pedir solução, apenas para sussurrar: não me abandone. Emã, o autor desse salmo, era alguém respeitado, líder entre os filhos de Corá, um homem de fé, um servo de Deus. Mesmo assim, a dor o visitou. Mesmo assim, a escuridão foi sua companheira. Isso nos mostra que não há posição na vida que nos isente de sofrer. A dor toca quem prega, quem canta, quem serve no altar. A dor visita os bons, os fiéis, os tementes. Mas Deus continua ali, mesmo quando tudo que você vê são trevas. Emã diz que sua alma está saturada de males. Ele se sente como quem desce a cova. Ele se vê entre os mortos. Ele afirma que está sem força. Diz que Deus o colocou no fundo da cova, em trevas, em lugares profundos. Sua oração é um grito de alguém que não quer morrer, mas também não vê razão para viver. Um suspiro de quem está exausto, não por fora, mas por dentro. E mesmo assim, ele continua orando. Ele clama de dia, ele clama de noite. Ele fala com Deus com coragem, mesmo sem receber resposta. Isso é fé. Não é uma fé triunfalista que exige bênçãos a cada esquina. É uma fé silenciosa, triste, mas viva. Uma fé que se recusa a desaparecer mesmo quando Deus parece distante. Isso é mais forte do que muitos imaginam. O Salmo 88 ensina que não há vergonha em estar abatido. Não há pecado em confessar tristeza. O pecado está em fingir que está tudo bem quando sua alma está morrendo por dentro. Deus não precisa de máscaras. Ele quer verdade, quer oração honesta, quer lágrimas sinceras. E isso Emã soube oferecer. E por isso, sua oração foi eternizada. Muitos querem apagar esse salmo. Alguns dizem que ele não deveria estar na Bíblia, porque ele não termina com esperança, porque não tem louvor. Mas é justamente por isso que ele precisa estar ali. Porque ele fala por milhões que oram e não recebem resposta, que sofrem em silêncio, que continuam vivendo, mas sem final feliz. Sim, existem orações sem final feliz. Existem noites que não viram dia. Existem clamores que não têm eco. Mas existe também um Deus que permanece, um Deus que registra a tua dor, que guarda tuas lágrimas em seus odres, que escuta teus gritos mesmo quando o mundo te ignora. E um dia ele responderá, nem que seja no fim de tudo, nem que seja na eternidade. Enquanto isso, a oração continua, mesmo escura, mesmo fraca, mesmo sozinha. Você que chegou até aqui, que ouviu cada palavra, que se identificou com cada dor, eu te convido, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você está passando, porque juntos, como comunidade de fé, nós resistimos, nós sobrevivemos, nós oramos mesmo no escuro.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. Talvez você salve uma vida só por enviar essa mensagem. Agora escuta com atenção. O Salmo 88 termina com a frase: "As trevas são minha única companhia". Parece desesperador, não é? Mas há um detalhe escondido aqui. Ele está falando isso para Deus. Ele ainda está orando. Ele ainda está conversando com o céu. Ou seja, as trevas não são tudo. Há uma voz ainda ativa. E essa voz é a sua. Enquanto houver voz, a fé. Enquanto houver clamor, a presença. Enquanto houver oração, a alma ainda respira. Nem todas as histórias da Bíblia terminam com milagre, mas todas terminam com verdade. E a verdade cura, a verdade sustenta, a verdade liberta. O Salmo 88 nos ensina que orar é mais importante do que vencer, que continuar clamando mesmo sem força já é um milagre. Se você não vê saída, mas ainda conversa com Deus, você é mais forte do que imagina. E Deus te ouve mesmo em silêncio, porque a fé que atravessa a noite brilha mais que o sol do meio-dia. As trevas podem parecer absolutas, mas a alma que ainda ora já é luz. O silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes é no silêncio que ele mais fala. O que muitos não entendem é que há um propósito escondido na dor que não se explica. E Emã, com sua alma saturada de aflições, nos mostra que mesmo o clamor mais sombrio não é inútil. No fundo do poço, onde as vozes se calam e os olhos não enxergam mais esperança, há uma oração que resiste. Uma oração sem promessas, sem louvor, sem vitória. Apenas um grito, um sussurro. E isso é suficiente, porque o grito sincero é mais poderoso que 1000 orações ensaiadas. Deus se move onde há verdade, não onde há espetáculo. Emã não enfeita sua dor, não encobre sua angústia. Ele fala como quem perdeu tudo, como quem já não tem por onde continuar. Mas há algo ali, algo que poucos percebem. Uma fé que não morre, uma fé que insiste, uma fé que ora mesmo quando não há resposta. Isso é o que o Salmo 88 nos entrega, a espiritualidade da escuridão, o evangelho da dor crua, a santidade do desabafo. O Deus que ouve o silêncio e responde com presença, não com explicação, porque há momentos em que o céu não fala, mas se inclina. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não promete que você vai sair ileso, mas promete que você não vai sair sozinho. E às vezes, isso é tudo que a alma precisa, saber que Deus está ali, mesmo quando tudo desmorona. A tradição cristã moderna quer apagar esse tipo de texto. Quer um Deus que responde sempre, que cura tudo, que transforma toda lágrima em dança. Mas a Bíblia é honesta, e o Salmo 88 prova isso. Deus também acolhe o choro que não vira riso, a oração que não vira testemunho, a luta que não vira vitória. E isso é consolo para muitos. Porque existe uma multidão que ama a Deus, mas vive no escuro, que acredita, mas não vê, que espera, mas não recebe, que ora, mas só escuta o eco da própria voz. A esses, o Salmo 88 é abrigo, é permissão, é respiro, é alívio. Mostra que até o desespero tem lugar diante do trono. Mesmo quando todos se afastam, mesmo quando os amigos somem, mesmo quando a família não entende, Deus continua ali. Ele não se assusta com a sua dor, não se ofende com a sua revolta. Ele escuta, ele acolhe e ele registra tudo. Cada lágrima, cada clamor, cada suspiro. Emã termina seu salmo sem alívio, sem resolução, sem milagre. Mas a oração dele virou escritura. Isso é um milagre, porque Deus pegou a oração mais escura e transformou em palavra eterna. Se Deus fez isso com ele, ele pode fazer com você também. Sua dor pode virar cura para outros. E aqui está o ponto mais forte. O Salmo 88 é uma porta, não um quarto. Ele mostra a escuridão, mas não te deixa preso nela. Ele te permite passar, te permite clamar, te permite existir na dor sem ser consumido por ela, porque quem ora, mesmo no escuro, está a caminho da luz. Talvez você esteja vivendo hoje o que Emã viveu naquele tempo. Talvez sua alma esteja sufocada.
Talvez suas noites sejam longas demais. Talvez seus pedidos estejam presos na garganta. Mas hoje, nesse instante, você está ouvindo esta mensagem. E isso é sinal de que Deus ainda está presente. Não ignore esse sinal. Não despreze essa palavra. Ela chegou até você por um motivo. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez esteja cansado demais. Mas ouça, você não está só. Há um Deus que permanece mesmo quando todos os outros se vão. Ele ainda está ouvindo você. Você não precisa ser forte. Não precisa fingir que está bem. Você só precisa continuar orando. Mesmo que seja uma frase por dia, um sussurro antes de dormir, um pensamento no meio da dor, porque Deus recolhe cada um desses momentos e transforma em vida. Se a sua oração hoje é escura, se parece mais um desabafo do que um louvor, está tudo bem. Deus entende, Deus escuta, Deus acolhe. Porque Ele não quer orações perfeitas, quer orações reais. E essa é a sua força. Você está sendo real e o céu se move diante disso. Por isso, continue. Continue mesmo sem vontade. Continue mesmo sem resposta. Continue mesmo sem final feliz. Porque a fidelidade de Deus não depende da sua sensação. Ela depende da promessa dele. E ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Todos, inclusive os escuros. Agora, se essa mensagem falou com você, se te trouxe clareza, consolo ou só um pouco de paz, então eu te peço, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Escreva o que você está vivendo. Vamos orar juntos. Vamos caminhar como irmãos na fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sofrendo em silêncio. Pode ser que você se torne a resposta da oração de alguém. Pode ser que essa mensagem salve uma vida. Não subestime o poder de um gesto pequeno. Às vezes um clique pode carregar alguém até a luz. E agora terminamos com aquilo que a Bíblia mais valoriza: a verdade. O Salmo 88 é verdade crua, é lágrima nula, é fé sem maquiagem. E por isso, ele é precioso, porque mesmo sem final feliz, ele nos aponta para o Deus que permanece. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é suficiente. Enquanto você ora, mesmo no escuro, o céu ainda te ouve. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Se essa mensagem tocou o teu coração, não guarde só para você, envie para alguém. Seja instrumento de consolo na vida de outra pessoa. E lembre-se, mesmo quando tudo parece perdido, a oração continua. Até o próximo vídeo. Fique firme, fique com Deus.